Opa, muito bom dia. Na paz, no amor, na bondade do nosso Deus. Nosso compromisso, com certeza, é com o Evangelho. E este Evangelho que, então, ouvindo com bom e reto coração, vai nos transformar, em discípulos. Em discípulos. Veja, isto não é tarefa fácil. Com certeza, este é o trabalho deixado, ensinado por Cristo Jesus. Quando ele disse: trabalhai não pelo alimento que perece, mas por aquele que subsiste pela vida eterna, é este o trabalho. Nos tornarmos discípulos de Cristo. Discípulos. Parece simples, parece que é só mais uma condição, parece que é só mais uma missão, mais um jugo sobre os nossos ombros. Para muitos até pode ser, né? Por isso ele disse: o meu jugo é suave, é leve, e meu fardo não é pesado. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achei descanso para as vossas almas. Agora veja, a grande questão é que este evangelho que ele ensinou, e que no mundo que ele veio, ele disse que o mundo estava perdido e que poucos seriam salvos, muito poucos, e que era um trabalho difícil, muito difícil, e não era um trabalho que seria aceito. Pelo contrário, haveria muita resistência e mesmo o ódio, porque não tem como ser diferente. Neste mundo, existem esses dois elementos, o amor e o ódio. Porém, como está escrito, todos nascem sendo filhos do ódio. Filhos do ódio. E aí, por conta disso, crescem também assim. E o trabalho seria levar as pessoas a identificar esse ódio e, veja bem, a odiar o ódio, a abandonar o ódio, a deixar o ódio, a negar o ódio. E o ódio, compreende-se, ele não é uma coisa única, diríamos. Ele é uma legião, é uma legião. Junto ao ódio está a mentira, está o engano, está o egoísmo, está a sede de lucro, de vantagem, de dominar, de comandar, de se mostrar, de se aparecer. Então tudo isso, diríamos, é filho do ódio, irmão do ódio, ou deriva do ódio. O amor é o oposto disso tudo. Porém, veja, por isso que evangelizar é levar as pessoas a assumirem a sua identidade. A sua identidade. Quem é filho de Deus vai assumir a identidade de filho de Deus. E quem não é, veja, não vai se camuflar como filho de Deus. O verdadeiro evangelho não permite que essas pessoas se camuflem e passem a serem parecidas com filhos de Deus. Esse é o grande problema. Eu vou dizer para vocês que essa reflexão começou quando eu li uma frase de um ex-presidente do Uruguai, né, o Pepe Mujica, que ele disse assim, que nós fizemos dos pobres, tiramos milhões de pobres da miséria, mas não o fizemos cidadãos, mas sim consumidores, bons consumidores. Entendeu? Aí eu logo levei para o lado que tem que ser levado, digamos assim. O que fazem os evangelizadores, ou então os que pensam que estão evangelizando e os que pensam que estão evangelizados? Eles saem então do paganismo, das crenças pagãs, e vão se identificar agora como cristãos. Mas não são cristãos discípulos. Eles apenas agora se tornaram consumidores de religião, consumidores da fé.
Essa fé que está aí, quer dizer, eles ficam parecidos com os filhos de Deus, mas não são. Porque veja, o diabo, o demônio, ele não quer ser visto como tal. Ele quer se identificar como filho de Deus. Ele não quer assumir a identidade dele. Uma das características do mal é esta, por isso diz o lobo disfarçado de cordeiro. Ele não quer assumir a identidade de filho do diabo e de diabo como é. Não, ele quer ser parecido com Deus. E o trabalho é muito mais fácil ficar parecido com Deus do que se transformar verdadeiramente em filho de Deus. É muito difícil, porque tem que negar sua natureza. Negar. Por isso Jesus diz, tem que negar, tem que morrer. Entendeu? Por isso aquele ditado, aquela expressão, é muito difícil levar um lobo a gostar de capim. Não tem como. O intestino dele, toda a flora intestinal dele é para diluir carnes, e não capim, grama. Não celulose, mas proteínas. Ele se alimenta de proteínas animais, dos outros animais, e não de celulose, como é o caso do boi, da vaca, da ovelha. Eles têm prazer e têm a flora intestinal, as bactérias próprias para digerirem então a celulose. Nós não temos, o homem também não tem, né? Para diluir capim. Pode até comer e come, né? Mas não raramente percebe-se que isto não dilui, porque nós não temos essa flora intestinal para fazer esse trabalho. Então observem que os gostos têm que ser mudados na sua essência, tem que ser trocado. Por isso, nascer de novo é o ideal, é a tarefa mais difícil. Por isso que há festa no céu, porque há de haver uma mudança profunda, uma nova natureza, com toda certeza. E veja que ele identifica assim, os filhos da verdade. Por isso não adianta, quem não é da verdade, pode falar a verdade, eles vão se indignar, vão ficar revoltados. Observe, numa terra de joio, que é a que nós vivemos, o que vai acontecer com o trigo? Vão arrancar o trigo. Eles vão odiar o trigo, porque a terra é de joio. Jesus contou aquela parábola. O certo homem semeou só trigo. Depois apareceu o joio. Quem foi que fez isso? Perguntaram eles. Foi o inimigo, veio de noite e semeou. E semeou o joio no meio do trigo. E agora vão arrancar? Não, deixa crescer. No final dos tempos, os anjos do Senhor virão e recolherão primeiramente o joio e lançarão no fogo. E serão queimados. Mas hoje a sociedade que nós vivemos é uma sociedade de joio. O Lula era um trigo. Tiraram fora. Tá, agora os ladrão, mandando os 40 ladrão. 40 é o número de perfeição, né? 40 é o número de totalidade. Arrancaram fora. Todos os outros estão comprovadamente ladrão. Por que não são amigo dele? Por que não são? Todo mundo sabe que são ladrão, todos. Essa família que está no poder, ela precisa mostrar mais do que são. Mas, no entanto, tá tranquilo, ladrão é o outro. Ladrão é o outro, quer dizer, o trigo no meio do joio ele passa a ser odiado. E com facilidade, porque a mentira, a injustiça, o ódio, a ira, a raiva, e tudo, a exploração, a ganância, está todo nesse, foi falado no início, no ódio. No ódio são filhas do mesmo Pai, como disse Cristo Jesus. Por isso eles não suportam a verdade. Não suportam, e tiram o trigo e plantam no lugar do trigo o quê? O joio. Plantaram um pé de joio. Não foi assim com Cristo Jesus? Tiraram Jesus fora, expulsaram e plantaram quem? Plantaram o Barrabás, um deles. Outro deles, um pouquinho diferente, não concordar. Claro que há divergência entre eles, claro que há. Mas são joio. Então, toda a vida eles vão querer joio, menos um e mais um, pior que eles, tudo mais, mas o trigo não. A verdade não, essa é banida. Por isso a minha indignação com a Igreja Católica, com os evangélicos, o que estão fazendo? Eles estão colocando, estão evangelizando o quê? Que evangelização é essa? É tornar os filhos do diabo parecidos com os filhos de Deus.
e tendo o rótulo de filho de Deus. Agora se batizou, é filho de Deus. Oh, glória, aleluia. Aprende a falar, aprende tudo, de filho, mas não são filho, né? Os filhos honram o pai, os filhos vão se tornar uma escória no mundo, vão se tornar odiados pelos filhos das trevas, que predominam nesse mundo, predominam tremendamente, entendeu? Então o que nós vemos aí? As pessoas conformadas, entendendo que evangelizar é levar os filhos do diabo a ficarem parecidos com filhos de Deus. Ah, não fala isso, pastor. O que é isso? Quem falou isso a primeira vez foi o próprio Cristo Jesus. Nenhum profeta tinha identificado dessa forma, nenhum tinha identificado. Por isso Cristo veio aperfeiçoar. Nenhum teria ousadia de dizer que o sumo sacerdote, que os escribas e os fariseus eram filhos do diabo. E que quando eles evangelizavam, anunciavam a palavra, se tornavam os ouvintes deles 2 vezes mais filhos do inferno que eles. Entenderam como é que é? Viram a gravidade dos fatos? A gravidade, dá para perceber a sociedade que nós vivemos? Então veja, aos que concordam, e não adianta falar a verdade para quem é da mentira. Gente. Eles vão te odiar, como está escrito, e vão te perseguir, com toda certeza. Não adianta falar a verdade. Ah, mas então por que fala? Porque, veja, por que eles ficam odiando? Porque são desmascarados, porque são expostos. Eles mesmos procuram se ocultar e se esconder e se enganar a si mesmo. Eles mesmos não aceitam a identidade que têm, porém, eles aprenderam a passar o verniz, a passar tinta, a pintar. Por isso que Jesus disse, sepulcros caiados, sepulcros pintados. Por dentro é carniça, é podridão. Imagina, quem é que gosta? Por que os mortos também são sepultados? Por que são sepultados? Porque a aparência do morto é bonita, uma caveira é bonita, se bem que agora estão tornando bonito, porque, veja, as pessoas estão usando caveira de camiseta, estão usando aquelas tatuagens horríveis. Por que as pessoas fazem tatuagem? Por que as pessoas usam essas caveiras, essas coisas? Porque é a natureza delas. A natureza delas é assim, é assim. Não é da verdade, não é da justiça, não é do direito, não é. É do engano, é da falsidade, é da mentira e tudo mais, só porém tudo tapeado, tudo mascarado, tudo camuflado, entendeu? Olha o exército aí, o que está fazendo? É para defender a nação? Que nação está defendendo? Qual é a nação que eles estão defendendo? Hã? Que pátria estão defendendo? Como que diz, essa pátria aí é madrasta dos pobres. Tem madrasta boa, né? Desculpe, tem madrastas boas, padrastos bons, muito bons, mas tem madrastas perversas. E hoje nós temos aqui numa pátria que não é pátria, não é mãe, é uma madrasta perversa, porque ela é uma prostituta que se prostitui com os Estados Unidos. É prostituta dos Estados Unidos. Que veja bem, ela paga para ser prostituída, da forma que está sendo, ela não está recebendo para ser prostituída, não, é da pior espécie, ela paga aos que a prostituem, ela se entrega e dá tudo que ela tem pro cafetão, assim que se dizia, eu creio que é assim, né? O cafetão. O Brasil virou uma prostituta, um prostituto cafetão, que banca o seu algoz, o seu explorador, o seu amante. Coisa terrível, gente. É deprimente, é humilhante uma sociedade montada como está esta. E não é só o Brasil, não. Tem outras tantas que são prostituídas pelos Estados Unidos. Muitas outras. Tudo com aquela pecha, com aquele rótulo comunismo. Cuidado com o comunismo. E eles vão fazendo muito pior. Muito pior. Mas o comunismo que é o problema. O ateísmo. Porque o comunismo prega o ateísmo. Esse Deus que eles pregam é diabo dissimulado, disfarçado de Deus. Essa é a realidade. E a religião é ótima para eles, ótima essa religião. Preciso dessa religião para formar, para camuflar os filhos do capeta. Daí eles passam livre, eles têm acesso livre, com toda certeza. Mas não mudou, essa sociedade continua a mesma, tanto quanto, tanto pior.
como eu já tenho dito, pior porque agora eles aprenderam uma maneira muito astuta de fabricarem filhos para Deus. Filhos para Deus, o Deus desse século. Por isso a injustiça, por isso a violência, por isso a minha indignação com a Aparecida, com Cristo Redentor. Por isso a indignação, nós temos que ter essa indignação, porque isso aí está tudo para cobertar uma sociedade injusta, criminosa e assassina. E claro que saem algumas vozes. Então aí vem o mesmo esse Pedro Casadali, aquele bispo pobre, vai lá e fala alguma coisinha. Vem o outro lá e também fala alguma coisinha. Vem o Papa Francisco, não, esse é dos nossos, fala alguma coisinha, eles deixam falar porque é interessante, sabe? Mas ninguém mexe na essência, ninguém toca nesse, não, fica tudo, né? Tudo fazendo quarto do nosso belo, como é que é, do belo quadro social. E algumas falhas, alguns erros tem, nas melhores famílias tem. Então se conformam por aí, se conformam dessa forma, e vão indo, os próprios pobres não são evangelizados, são enganados. Que Cristo veio para evangelizar os pobres. Não, eles não têm acesso à evangelização. Eles vão admirar o rico, vão admirar esses que então têm a aparência do cordeiro e vão querer ser igual. Vão se tornar pastor e vão fazer a mesma coisa. Nós passamos numa viagem outro dia para Ametista, ali num lugar chamado Planalto, tem umas aldeias indígenas ali. Está cheio de igreja lá no meio. Cheio de igreja. E possivelmente essas igrejas, como é de praxe já, não sei, mas com certeza são igrejas já que têm um rótulo, com certeza todas elas fazendo arminha lá dentro, com certeza, com certeza estão evangelizados com essa visão, com esse entendimento, eleitores do besta fera, com certeza, não sei, tomara que eu esteja enganado, tomara que eu queime minha língua, como diz o ditado, queimei a língua, quer dizer, falei o que não era, tomara, mas é pouco provável. É muito pouco provável. Porque, veja, esses pobres são evangelizados pela besta. E a besta prega esse tipo de pregação. Faz isso para ficar parecido com o cordeiro. Não, é muito feio ser filho do diabo. Não quer nem falar. Nem falar. Não fale isso. Entendeu? Porque, veja, quando disse Cristo para eles que vocês são filhos do diabo, eles ficaram bravos, mas nem tanto. Agora eles ficaram mais furiosos ainda quando Jesus disse, eu sou filho de Deus. Aí sim, aí deu. Até quando falaram que é filho do diabo, entendeu? Até que aceitaram, vamos dizer assim. Não foi por isso que condenaram Jesus. Ele nos chamou de filho do diabo, isso é uma blasfêmia. Não falaram isso, não está escrito assim. Não sei se eu não li essa passagem. Mas eles ficaram furiosos e rasgou as vestes assim o sumo sacerdote. Tchim! Precisamos mais de testemunho? Blasfemou! Ele disse que é filho de Deus. Entendeu? Esse tipo aí, se fosse um igual a nós, tudo bem, mas esse tipo aí, andando com as prostitutas, com os homossexuais. Andaria com a Marielle hoje e outras mais. Esse aí não. Este não. Se fosse ainda um deles, que apoiasse, que andasse com ele, certamente seria ovacionado. Mas claro que não tem como. Não teria como. Então veja que esse tem sido dito invariavelmente que então são os evangelizadores. Aí sentado em milhões. E repito, e aqueles que não pregam a prosperidade também nada falam contra ela. Contra os ricos, contra os opressores, contra a enganação. Também estão a serviço disso. Também. E não basta ser de esquerda, como disse o Mujica, porque, então, veja, vão se tornar consumidores. Vão se tornar algumas pessoas melhoradas. Jesus não veio para melhorar ninguém. Ele não veio para melhorar ninguém. Quem pensa que Jesus veio para melhorar o mundo, para os homens serem melhor, para serem mais santos, para amarem mais, para fazerem mais caridade, está redondamente enganado. Muito enganado. Muito enganado. E é aí que eles se conformam. É católico, é evangélico, é de todas as correntes, se conformam por aí, porque estão melhor agora. Deixar de beber, deixar de fumar, deixar de prostituir, deixar algumas mentirinhas, mas passaram a servir a grande mentira. A grande mentira. Quem vai libertar eles dessa aí agora? Quem vai libertar?
a grande mentira, que é ajudar a cimentar essa sociedade injusta, criminosa e assassina. Que os pobres serão condenados, serão, mas dê oportunidade para eles serem julgados por seus atos, para suas próprias atitudes, e não serem forçados, levados a fazer o que eles não querem. Porque o que Deus ensina e quer? Que os homens sejam responsabilizados pelos seus atos. Que os homens tenham a liberdade, tenham a possibilidade, tenham as oportunidades todas para demonstrarem o seu amor, para viverem a justiça, como ele disse. Quando ele falou assim, vinde a mim, que eu citei agora, os cansados e oprimidos, os cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu os libertarei, os aliviarei, entendeu? Para que cada um assuma a sua própria vida, diríamos então uma palavra bastante conhecida, assuma o seu destino, a sua própria história. E não sejam induzidos, não sejam forçados a serem o que nunca poderão ser, nunca serão. Mas isso com certeza não é tarefa fácil e é tarefa só para Deus realizar mesmo. Mas com certeza, muito poucos. Tem pessoas que me odeiam e quando ouvem isso ficam me odiando mais ainda. Mas isso é bom. Isso é bom porque esse ódio revela o seu verdadeiro caráter, revela a sua identidade, que ele não quer assumir. Ele não quer assumir a sua identidade, que eu sou filho de Deus. Eu botei um pelego bonito, mas olha, esse aqui, foi feito sob medida para mim. Esconde até meus dentes de lobo. Esconde tudo. Fica parecidinho. Com certeza. Por isso, não é de surpreender que haja muito mais quem deteste esta fala do que quem vai amar. Muito mais, porque com Cristo foi diferente. Não foi. Ele não falava somente a verdade. Ele não era justo, justíssimo, perfeito. Isso todo mundo aceita, todo mundo admite. E por que muitos o abandonaram? Por que o próprio Judas que andava com ele ouvia, viu tudo, para e passo? Ele acompanhou Jesus, sabia tudo que Jesus fez. Por que assim mesmo não se ajustou à verdade? E muitos outros o abandonaram. E ele disse que do meio de vós sairão muitos falsos profetas. E os apóstolos falaram a mesma coisa. No meio de nós mesmos, dos nossos, haverá muitos que se negarão a verdade, porque não são da verdade. Essa que é a questão. Mas o que o diabo faz? O diabo diz assim, não, vocês já são meu, vamos dizer assim, já são meu. Agora tem uns que não querem ser meu, são rebeldes. Então nós temos que fazer o quê? O trabalho dele é ficar parecido, deixar parecido para levar esses também. Por isso que Jesus diz, muitos serão enganados. Muitos que eram para ser ovelha de Cristo, passam a ser ovelha do lobo, serão alimentos do lobo. Porque quando Jesus disse as minhas ovelhas, significa que tem muitas outras que são ovelhas. Tem muitas pessoas que têm prazer em comer grama, comer capim e têm a digestão para isto. Mas porque eles convivem no meio de lobo, são discípulos de lobo, acabam, então, fazendo parte daquele rebanho que não são ovelhas de Cristo. Por isso, a indignação de Jesus é que então ovelhas que eram para ser dele vão se perder. Ele disse, muitos se perderão, mas o Pai pedirá contas. Pedirá conta de todas aquelas ovelhas que era para ser de Cristo. Estava lá o nome escrito no livro da vida. Estava lá um lugar na mesa, na cadeira, estava lá o nome do fulano, da fulana. Mas eles foram induzidos, foram enganados pelos lobos dessa terra. Induzindo, enganados atrás de milagre, atrás de promessa, atrás de cura e assim por diante. Cuidado com as doenças, gente. Cuidado com as doenças, que muitas pessoas terminam negando a sua fé por causa da doença. Se desesperam com a morte, se apavoram com a morte do seu filhinho, da sua filhinha, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, se apavoram e vendem alma para o diabo, como diz. Fazem pacto com o diabo, muitos fazem isso. Muitos se entregam ao diabo por conta do desespero da primeira morte e não temem a segunda. Cuidado, porque a primeira morte, como já foi dito, todos vão passar. Mas Cristo não veio para salvar a primeira morte, não veio. Senão ele poderia muito bem dizer, olha, a partir de hoje quem crê em mim não morre mais. Não morre mais, vai ser arrebatado em vida. Como foi, então, o Elias, como foi
o Enoque. Então todos não vão morrer. Não vão morrer. Serão transformados, como diz o apóstolo Paulo, num piscar de olhos. Transformados. Receberão um corpo espiritual ainda nesse mundo, como Cristo recebeu, né, no túmulo. Recebeu um corpo espiritual. Então veja, muitas pessoas, e nós temos que saber e temos que crer que muitas pessoas vendem suas almas. Quantas pessoas vão para o espiritismo? Quantas? E se entregam de corpo e alma, por quê? Porque ouviram seu pai, ouviram sua mãe, tudo mentira. Ouviram foi o capeta, simulando a voz. Por que ele sabe tudo? Porque ele acompanha. Nesta terra, cada um que nasce sob, como diz lá, a influência dos astros. Quem são esses astros? Quem são essas estrelas? São as estrelas cadentes. Essas estrelas cadentes, quer dizer, esses anjos decaídos que vieram para a Terra com grande ódio e fúria para perder a humanidade. Então eles acompanham, todos nascem dele, né, dependendo dele, por isso devem ser evangelizados para negar ele, para renunciar. Na Igreja Católica tinha uma oração antes que dizia, antes do batismo, falava: tu nega Satanás, tu renuncia às suas obras, e assim por diante. Tinha que fazer uma série de negação. Tu renuncia às obras do diabo, tu nega o diabo. Só que eles identificavam as obras do diabo como sexo, como homossexualismo, com essas coisas, como se alguém fizesse opção. Eu não creio que alguém faça opção para ser homossexual. Como que a pessoa deitasse lá, mas sabe, a partir de amanhã eu vou ser uma mulher. O cara lá, não, a partir de hoje a mulher dizia, eu vou ser um homem. Parece que é assim, sabe? E ficou odiando essa peste, que decidiu agora ser homem, sendo uma mulher, que decidiu agora ser uma mulher, se é que é um homem. A fúria com que esses evangélicos falam, parece que a pessoa é assim, perversa, maldosa, safada, suja, ordinária, que decidiu agora ser mulher. Entendeu? Como se alguém... Agora, como diz lá nos Salmos ainda, ai daqueles que vão para a cama e ficam tramando os profetas, né? Ficam tramando como dar o golpe, como vencer, como conquistar, como enriquecer. Esses sim são perversos, esses fazem opção pelo mal. Como enriquecer, como lograr, como superar os outros, como vencer os outros, como me tornar um grande homem, rico, poderoso. Isso sim é perversidade, isso sim é malignidade. Mas esses não, esses são os grandes homens, homens de bem, que ensinam a se armar, se proteger dos maus. Evangélicos, tudo filho do diabo, camuflados de filhos de Deus. Todos, com rótulo de filho de Deus, disfarçadinho, todos disfarçadinho, marchando em fila e vão como é que é? Para marcha para Jesus. Palhaçada. Tanto quanto aquelas marchas que fazem atrás das imagens. Tanto quanto. Porque eles também vão. Quando eram católicos, eles iam atrás das imagens, agora eles vão atrás da marcha de Jesus. Mesma coisa. Coração mesmo. Mudou o quê? Nada. Só mudou o local. O rito, a trincheira. Mudaram de trincheira, mas estão combatendo o cristiano do mesmo jeito. Misericórdia. Na essência não mudou. Não mudou. Só deu como diz, botou uma tinta nova. Como diz lá. Sob nova direção. Mas o logrador, a exploração é a mesma. A palavra logrador não tem esse sentido, mas o comércio ali é o mesmo. Mudou um pouco, deu uma ajeitada, deu uma camuflada. É aquela história da reforma. O Lutero e outros mais vai reformar o evangelho. Olha se pode uma coisa dessa. Mas fizeram, tá aí. Tá aí, para quem quiser ver. Não é esse o evangelho que nós buscamos e não estou aqui para anunciar isso. De forma nenhuma. O evangelho que nós temos que anunciar é só um. É o de Cristo Jesus. Aí o que eu falei agora? Eu falei nada. Porque todos vão dizer que é o evangelho que eles creem. Todos. Mas estão ali, empedernido, né? Agarrado, que nem um parasita, no corpo de Cristo. Então, que nem um carrapato no corpo de Cristo. Parasitas de Jesus. Parasita. Com certeza.
Nisso ele não quer, ele rejeita isso. Ele não quer parasita. Ele não quer. Ele quer discípulo. Discípulo é o que vai amar Cristo Jesus, vai viver uma vida semelhante a dele, digamos assim, né? Quer dizer, veja bem, não é imitar Jesus. Não tem como alguém imitar alguém, não existe imitação. Ah, mas o apóstolo Paulo, tudo bem, o apóstolo Paulo falou isso, mas talvez até por força de expressão, como uma expressão, forçando o entendimento. Porque veja, o Espírito de Deus, ele não forma, ele não faz, como diz, robozinhos. Não. Cada um tem a sua identidade própria, suas características, porém, veja, na liberdade e na graça que Deus dá, e na multiforma, como diz, graça de Deus. Mas veja, não forma pessoas exatamente iguais, aquela uniformidade. Um imitando o outro. Não. Não tem como imitar. Não existe. Nós temos características diferentes. Somos únicos. Únicos. Não houve e não haverá nenhum, pelos séculos dos séculos, igual ao outro. Nunca. Jamais. Não houve e não haverá. Não houve e não haverá. Por mais que se multiplique por quinquilhões. Quadrilhões. Quinquilhões é maior. Né? E assim por diante. Enquanto o mundo for mundo, não haverá um ser igual ao outro. Nunca. Vem com essa conversinha aí que o homem reencarna, que é o mesmo. Porque chegaram a falar até assim, absurdo. Onde é que vai ir tanta gente? Onde é que vai... Ai, Jesus. A cabecinha, misericórdia, é muito pequena. Onde é que vai caber tanta... Olha a conversa, onde é que tem lugar para tanta gente? Como? Que então, onde é que vão esses milhões, bilhões, repito, quinquilhões, centilhões, centésimos e bilhões, não sei como é que se diz, trilhões, quinquilhões, vai pensando os números aí. E é muito mais do que isso. Vai pensando o que puder e é muito mais do que isso. Mas as cabecinhas tão pequenininhas acham assim, não, chegou a dizer que só tem 144 mil que vão ser salvos. Chego a falar até isso, não sei se é bem isso. Até acho que não, eu me recuso a acreditar. E aí que não tem lugar, então por isso, onde é que você viu? Então tem que haver reencarnação, é uma só alma e depois ela vai reencarnando, porque senão não vai ter lugar. Ora, se a ciência com a sua limitação já diz que o universo não tem fim, que existem galáxias e galáxias e galáxias e galáxias, que para atravessar a nossa galáxia chamada Via Láctea, Via de Leite, porque tem, entendeu? Ela tem que contar anos-luz, milhões de anos-luz chegando uma ponta na outra. E aí vem essas conversinhas de tique-tique aí, como o lagarto levou o lagarto fica surdo, né? Essas conversinhas que não vai ter lugar para tanta... Não tem lugar nesses coração empedernido, duro. Quanto menor o coração, mais duro e mais espaço ele quer. Ser humano, quanto mais diabo ele tiver no corpo dele, mais egoísta, mais terrível vai se tornando. E aí uns então são ensinados a ficar com pouco diabo. Mas todos eles parecidos com Cristo. Parecido com Jesus, aí fica aceitável. Até ele gosta. Não. Evangelizar não é isso. Evangelizar é levar as pessoas a assumir a identidade de Cristo Jesus através do conhecimento, através da palavra dele, através do Espírito dele. O Espírito que nos faz filhos. O Espírito. E não a vontade de homem, a vontade da carne, a vontade do sangue. Por isso, alguém já disse, Deus não tem neto. Não tem. Quem é filho de Deus, ele é filho. Os filhos dele não são filhos. Pode ser um pai santo, a mãe santa. Os filhos não serão santos porque o pai e a mãe é santo. Ou porque um deles é santo. Ninguém santifica ninguém. Só Deus pode santificar. Aqueles que se entregam para ele. De todo o coração. Mas de outra forma não existe. Mas Deus vai salvar meus filhos. Deus não vai deixar morrer meus filhos. Porque meus filhos. Lá como disse Jesus, lá não haverá filho, não haverá marido e mulher. Lá filho é filho de Deus.
E os demais são irmãos em Cristo Jesus, porque assumiram a verdade e não negaram a verdade, porque odiaram a mentira e não aceitaram a mentira, detestaram a injustiça, e toda forma, toda prática de exclusão, de separação, de divisão, de exploração. Rejeitaram tudo isso. Foram se aperfeiçoando, foram se tornando cada vez mais sensíveis à verdade e à justiça e o direito. E não como está aí, uma sociedade podre e injusta, que aí quem faz um pouquinho do bem já se torna um grande, é santo, a honra dos altares para o fulano, a honra dos altares para a Beltrana, para o ciclano. No meio, como diziam os antigos, né? Na terra de cego, quem tem um olho é rei. Não mesmo. Jesus disse não só para nós enxergarmos claramente, mas ainda para sermos a própria luz do mundo. Própria luz do mundo. Agora, que luz é essa? Que compactua, que convive pacificamente e até defendendo, estimulando, incentivando os bandidos, o verdadeiro assassino. E não consegue identificar. Não consegue identificar. E se identificam com ele. Identificados com ele. E estão dando voz, estão dando tom, e estão dando a voz, e estão dando tudo para os demais seguirem marchando. Marchando atrás. Os robozinhos. Da marcha para Jesus. Esse Jesus eu não creio, isso é um ídolo, isso é um diabo. Esse Jesus ensinado ali é demônio. Pode usar o nome que quiser para essa caricatura. Pode botar, como boto ali. Essa aqui é a mãe de Jesus. Que mãe de Jesus? Mãe da burguesia. Mãe da injustiça que está instalada nesse Brasil, nesse mundo. Mãe de Jesus. Da onde uma coisa dessa? Esse é Jesus. Que Jesus é esse? Que concorda com tudo? Naquela paróquia lá, o mais rico que manda. E todos respeitam a posição dele. Nessas paróquias é misericórdia. Ali tem um papado também. Mesma coisa. Pensa que dão bola pro Papa. Eu digo sempre, o Papa é um cacique sem índio. Ninguém dá bola. É um figurão lá. Figurão. Parece que ele dá ordem e o pessoal obedece. Mas ninguém obedece. Para com isso. Vamos ser sinceros. Obedece coisa nenhuma. Cada um faz sua vida do seu jeito e acabou. Mas vamos conversar para outro. Só deixo, né? Vamos fazendo de conta. Vamos ajeitando, tudo de pobre bestia. Tudo pobre bicho. Vamos indo. Não mesmo. Nós temos que nos tornar discípulos de Cristo Jesus. Discípulos de Cristo. Negar nossa vontade, negar nossos caprichos, os nossos querer, que não é fácil. Com certeza não é fácil. É ali que o diabo leva vantagem. Com certeza, claro. Porque ele oferece aqui e agora. Aqui e agora. E não dá, né? A maioria não tem. E se tem sem a paz. Porque quem libera a paz é Deus. Aí tem. Que ele tentou enganar Jesus. Te dou tudo, é meu. Mas e a paz? E a paz, o descanso, a esperança, ele dá? Não dá. Não dá. Mas não dá mesmo. Não, isso é só Deus. Só Deus, está na mão de Deus. Por isso ele diz, aqueles que creem e perseverar, terão seus nomes escritos no livro da vida, comerão da árvore da vida, receberão um novo nome, e assim por diante. Mas o diabo não dá isso. Ele dá aqui, agora, promete. Para a grande maioria só recebe a promessa. Uns poucos, então, que se vendem mesmo, se entregam, até recebem, para enganar os outros. E os outros tudo correm atrás. Aquele ditado que fizeram antigamente aí, que os pobres, então, são atrelados à carroça do rico, do banqueiro, dos grandes aí, e aí ata um frango assado lá na ponta, numa vara, e ele vai puxando a carroça querendo alcançar o frango assado. Enquanto isso ele corre. E o outro ali, corre mais que tu consegue. Um frango assado lá na ponta. É bom um frango assado, né? Claro que é. Ainda mais quando você está com fome. E aí bota aquele frango assado na ponta de uma vara e ele puxa a carroça e aquela vara tá atada na carroça, né? Ele vai alcançar, sabe quando? Nunca. E assim morre muita gente se maldizendo, se amaldiçoando. Porque eu nasci azarado,
não, nada deu certo para mim, trabalho, não arrumo nada. Eu vou pedir pro diabo, porque já pedi para Deus, Deus não me dá. Vou pedir pro diabo. Mas vai naquela igreja lá que sabe. Eu tenho dito e não nego que pedir para Deus ou pedir para o diabo é tanto pior ainda pedir para Deus. Pedir riqueza para Deus é pior que pedir riqueza para o diabo. Com certeza. Com certeza. Pedir riqueza para Deus, pedir coisas para esse mundo, coisas materiais, peça para o diabo então. Faz menos pecado porque daí já está com ele, né? Mas com certeza vai aumentar muito mais o castigo para quem pedir para Deus essas coisas. Aquilo que ele mandou negar. Aquilo que ele mandou negar, a pessoa vai lá e bem cara de pau pedir. Mas que tal isso? Com a maior cara de pau. É como se ele terminasse de falar assim, escuta, vocês têm que deixar o dinheiro, deixar tudo. Sim. Aí vem um lá do meio assim, mestre, eu quero que o senhor faça uma oração para mim que multiplicar esses R$5 aqui, para transformar em 5.000 que eu estou precisando. Isso é zombar de Deus, gente. Pedir riqueza, agradecer riqueza para Deus, gente. Mas tem que agradecer. Agradecer riqueza para Deus, gente, é zombar de Deus. São zombadores. Esses pregadores são zombadores de Deus. Zombadores. Com certeza. Eu era pobre, não tinha que comer. Agora eu estou aqui, sou um empresário. Você está zombando de Cristo Jesus. Zombando. Com certeza. É uma zombaria que estão fazendo para Jesus. Agora eu tenho 5 carros importados. Olha só. É como, já vou repetir de novo, é como um homem dizer, eu tenho 5 amantes agora. É menos feio, menos pecado. Pastor, o senhor está legitimando a prostituição, legitimando o adultério. O adultério está legitimado. O que é esses 5 carros? O que são 5 casas? O que são 5 salários? Sei lá quantos mil. Isso é adultério. Só que isso, os filhos das trevas entendem que isso é ser trabalhador, isso é ser vencedor, isso é ser honesto, isso é ser um homem de bem. Ter arma em casa, arma pesada, isso é ser prostituto. Isso é pior que ter um amante, 2, 3. Mas ter amante é muito feio. Deus o livre. Pobre da mulher. Pobre do homem. É feio. Agora, se prostituir com os diabos, com os espíritos das trevas, não. Isso é bonito. Porque não enxergam. Porque estão camuflados, disfarçados de filhos de Deus. Aí não percebem. Agora isso aí percebem, claro, quem quer ser enganado na carne. No espírito, pouco se importa se o espírito vai ser enganado. Depois vem a segunda morte. Então todos temem a primeira morte. E fazem, repito, aliança com o diabo de medo da primeira morte. De morrer de fome, de morrer de pobre, de morrer de miséria, de morrer não sei o quê, de morrer humilhado, de morrer envergonhado, de morrer sem assistência médica. Então eles vendem a alma para o diabo. Mas e a segunda morte? O que ele alertou? A segunda morte. Esta sim é a mais terrível que deveriam temer. Mas não temem. Aí vem os espíritos, não tem primeiro, não tem segundo, não tem nada. Tem várias vezes. Aí então nas reencarnação... Por que o Chico Xavier não voltou então? Até hoje estão esperando. Pelo que eu sei, não veio ainda. Apareceu uns aí anunciando e o filho dele aqui, não é verdade. Porque ele disse assim, que quando ele ia falar primeiro comigo, ou não sei com quem lá. Se ele tivesse mandado algum recado, ele ia mandar para o Otávio. Não mandou até agora, que eu sei nada. Senão já estava estava cheio as redes sociais disso. Mas até agora está tudo quieto. Tudo quieto. Nem sei se tem falado por aí, nem nas mesas brancas quando se reuniu, não sei se tem falado. Sei lá, misericórdia. Mas é tanto engano nesse mundo. Como foi dito, que onde aparece um pé de trigo, os corre lá e arrancam. E arrancam aquele pé de trigo, como foi Cristo Jesus. Ele era o trigo. Quando eles enxergaram, eles ficaram furiosos. Arrancaram aquele joio e botaram outro joio lá, o Barrabás.
Botaram o Barrabás no lugar dele. Ah, tá vendo? É assim. Aqui também tinha um trabalhando para os pobres. Não, esse homem, Deus o livre, misericórdia. Não mesmo. Capaz. Tirem ele. E aí botaram os verdadeiros joio ladrão lá agora. Tá ótimo. Todo mundo tá aplaudindo. Liga um rádio, vê se estão falando mal dele. Deus o livre, ninguém fala mal. Todos falam bem. E prejudicando todo mundo. Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Porque os filhos das trevas, eles se incomodam e odeiam a verdade. A justiça, veja bem, a justiça e o direito, eles odeiam. Agora a mentira, o engano, eles amam. Mesmo que ele prejudique, não importa. Mesmo que ele prejudique. Mas eles não querem ver o outro bem. Eles detestam alguém que esteja bem. Eu me recuso a acreditar que exista inveja. Me recuso de acreditar assim, que a gente já falou, né? Tem uma pessoa trabalhando, ganhando, vamos dizer assim, um bom salário, 10 mil por mês. Aí entra outro na firma, na mesma firma ali, na mesma função, recebendo 20 mil por mês. Ah, mas ele fica furioso. Ah, não. Eu vou parar de trabalhar. Por que tu vai parar, fulano? Porque tem outro ali ganhando 20 mil. Mas tu não está satisfeito com teus 10? Tava, até descobrir que o outro ganha 20. Que coisa brava, né? Eu me recuso a acreditar. Mas diz que existe gente assim. Diz que existe gente assim. Eu confesso que uma vez eu trabalhava numa firma e recebia, acredito nos valores de hoje, R$ 1.700. Mas os outros trabalhavam na outra sessão, ganhavam 2, 3, 4, 5, até 10 mil às vezes. Eu também queria ganhar isso, mas eu não queria ganhar isso onde eu estava. Eu queria ser promovido para ir para lá, como depois de fato fui, com direito, que me assistia, era tempo, né? Aí sim, mas não que eu tinha inveja dos outros. Eu lutava para conseguir também um salário semelhante, na época. Né? Me esforcei, né? Como diz assim, né? Aproveitei a oportunidade que me ofereceram para mim ganhar mais também. É, claro, mas era uma promessa. Que eu ia começar ali, ganhando aquilo ali, mas depois seria promovido. Amém. Então tá, vamos lá. Mas já estava passando o ponto de eu ser promovido e não estavam querendo me passar. Aí eu estava me sentindo triste, né? Mas não estava invejando os outros. Eu estava por direito, naturalmente. Por direito. Né? E queria que os outros ganhassem cada vez mais. Sempre quis e quero. Xalá. Por isso que luto pela justiça, para que todos tenham direito e tenham acesso a desenvolver seu potencial, as suas capacidades. Não receber de mão beijada, de graça, mas que as pessoas então sejam bem aproveitadas nos seus potenciais, nas suas capacidades. Tenham acesso a subir e a desenvolver, repito, o seu potencial. E não ficarem ali amordaçados, ficarem acorrentados, ficarem presos na mediocridade, na maioria das vezes. Na mediocridade. Mas temos que lutar e trabalhar para que as pessoas, então, se descubram, se desenvolvam, se desabrochem em toda a sua plenitude e sua potencialidade. E que o Senhor Deus julgue cada um pelos seus atos e não por consequência, por influência, por maldade dos outros, que a pessoa muitas vezes, como disse antes, ela se torna um filho do inferno e era para ser uma ovelha de Cristo, mas porque para o meio que ela foi, para onde ela foi conduzida, ela foi transformada num alimento do diabo. E não serviu de alimento para os outros. Não serviu. Porque, na verdade, nós temos que Cristo veio nos libertar para nós livremente oferecermos a nossa vida aos outros. E não sermos roubados. E não sermos forçados. Porque daí não vale nada. Quando eu sou forçado a dar vida por alguém, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O valor está em a pessoa ela mesma, então não. Eu quero a verdade, eu amo a verdade, eu busco pela verdade. E não me acomodo em lugar nenhum. E não aceito suborno. E não aceito ser consolado, confortado com presente, com promessas, como o diabo faz. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ninguém aceita isso, ninguém se prostra. Não, alguns se prostram. Com certeza muito. A maioria das firmas, elas fazem rituais satânicos. Fazem rituais com homens, mulheres que trabalham para os diabos. Muitos fazem.
Aqueles trabalhos de descarrego, esse trabalho não sei o quê, não sei o quê. Ih, é muita gente, muita, político também. Muita gente que faz trabalho com o diabo. Mas outros querem fazer com Deus. Já disse e vou repetir que fazer trabalho para enriquecer, para ir bem, para vencer, para se acomodar nesse mundo, se pedir para Deus é pior ainda. Ah, então tá, mas eu vou pedir para o diabo. Sim, já é dele, vai só confirmar. Já é dele. É. A maioria é. A maioria absoluta. Claro, quem está ouvindo isso vai pensar, eu não sou. Eu não sou. É. Mas não tem coragem de mudar. Não tem coragem de se questionar. Não tem. Não tem. Porque tem muito medo de ser pobre, muito medo, odeia a vida de pobre, odeia ser pobre, odeia os pobres. É, então já a ideia de pobre, misericórdia. É abominável. Abominável. Sendo que Jesus disse que veio evangelizar os pobres e bem-aventurar os pobres. Mas eles querem saber disso, querem saber de nada. Eles querem saber que o negócio é ter que ser rico. É ter e ter o melhor dessa terra. Quem é que quer isso? O diabo. Quem gosta dos filhos do diabo. Tranquilo. Eles ouvem Jesus? Não. Eles detestam essa palavra de Jesus. Por isso que precisaram fazer esse Jesus do Rio de Janeiro, lá, do braço aberto. Fazem poema para ele. Aquele Jesus das igrejas católicas. Aquele Jesus dos evangélicos, da marcha para Jesus. Aquele Jesus aí, todos gostam dele. Agora, esse Jesus do evangelho, não, isso aí não. Esse não. Esse que disse que os pobres são bem-aventurados e que tem que ser pobre, tem que deixar tudo, deixa para lá esse Jesus. Nem fale disso. Nem fale disso. Aí faz que nem o João Ferreira lá, zomba desse evangelho, zomba. Certo, desafiaram ele, ele foi lá e falou. O pobre Lázaro e o rico. E ele exaltou o rico. Exaltou o rico, com a maior cara de pau. E todo mundo assistindo lá de camarote. Ah, está aí, meu galo. Eita demônio. É, aí. E depois diz aí, eu sirvo a Jesus em tal ministério. É, vai mentindo. Mas graças a Deus, com certeza, está tudo escrito e ele é um Deus justo, justíssimo, justíssimo. Isso é que nos consola. E ele disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Claro que a gente sofre e quer que essa justiça já seja feita nessa terra, mas não é. Não tem como. Aqui estão todos vendidos pro diabo. Todos. Olha o que é esse STF aí. Quando foi para condenar o inocente, todos concordaram. Agora as maiores roubalheiras, a maior safadeza, olha o Temer. Ah, ele tem foro privilegiado, por isso que ele não é. Ah, ele tem foro, não tem nada, terminou o foro privilegiado. Ninguém mais fala em foro privilegiado. Por quê? Porque o mal vai combater o mal, Jesus não disse? Jesus não falou? Se o diabo tiver dividido, não subsiste, por que estão tudo unidos? Estão tudo unido contra um, chamado trabalhador. Não, trabalhador não é nada, vagabundo. Olha o que eles dizem. Você é um vagabundo, roceiro, bagunceiro, baderneiro. Claro, não. Tem que ficar, como disse já esse tempo atrás, tinha uma canção que dizia, né? Quem fica calado é o sapo debaixo do pé do boi. Se a vítima luta e não aceita a degola, é violento. É violento. Tu não aprendeu a ser pela paz? Tem que ficar com a botina dos empresários aí, ganancioso, com a botina do fazendeiro no pescoço deles, quietinho, morrer quietinho, que nem morreu aquele lá nos Estados Unidos. Tá faltando ar daí? Eu não quero que tenha mais ar. Chega pra ti. Tu roubou $20, parece que foi isso que falou, né? Pegou, não sei o que houve lá. Pra ti chega. Se fosse milhões, podia. Como os nossos aí que eu defendo. Esses podem, mas tu não. Tu não tem direito. E se ele esperneasse muito, é violento. É muito violento. Por isso tem que algemar, tem que atacar, que nem aquela mulher também aqui no Brasil, que outra aqui. É violenta. Reagiu.
Paga com a morte. É violenta. Entendeu? Isso que eles querem, uma sociedade mansa desse jeito. Mansa para servir, adorando o seu opressor. Adorando. E quando puder se tornar um igual. Crescer para ser igual. O pobre, a maioria dos pobres, ele olha para o rico assim, se babando tudo. Um dia eu chego lá. Eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou me esforçar. Eu vou conseguir também chegar nesse lugar. Lamentável. Quer ser filho do diabo. A maioria quer ser filho do diabo. A maioria quer, tem prazer, gosto. Que coisa terrível, isso é deprimente. Ver os pobres, ver as ovelhas querendo ser lobo. Ver as ovelhas invejando o lobo, desejando ser o lobo. Isso é muito triste. Com certeza, diríamos, seria uma grande humilhação que Deus está, vamos dizer assim, né? Que o diabo está, diríamos, imprimindo sobre os filhos de Deus, né? Por isso, no carnaval, se escandalizaram quando o diabo venceu. Só retratou a realidade. Retratou a realidade. Que eles não aceitam naturalmente. Ficam furiosos, porque não é para mostrar. Não é para mostrar. É para esconder. Essa é a treva, né? Treva. As trevas querem camuflar sempre, continuar enganando, mandando e comandando. A morte nesse mundo. Por isso, ele disse, não temais os que matam o corpo. Não temam isso. Temam a segunda morte. Esta sim. Esta sim. Mas os filhos das trevas ensinam a temer a primeira morte. E por meio da primeira morte, eles vendem a alma, vendem a sua vida para sempre para o diabo. Para garantir a vida aqui. Garantir a vida nesse mundo. Eu sei. Teve uma época que eu estava muito doente, não tinha médico, nada, encontrava saída para mim. Quantas vezes me indicaram atalhos para mim ir para um centro daquilo, um centro de batuque, para o espiritismo aquele, para o vidente aquele. Quantos já me mandaram para esses lugares? Não fui. Uma vez eu fui, mas foi uma decepção maior ainda. Não. O Senhor Deus já me concedeu a graça de ser filho da verdade. E me alegrei imensamente quando conheci o Evangelho. Imensamente. E me alegro, com certeza, por ter conhecido o Evangelho. Esta é a verdadeira alegria, como está escrito, que ninguém poderá me tirar. O ladrão não rouba, a traça não rói e a ferrugem não corrói. Glória a Deus. Continuamos com falhas, com pecado, com limites, como diz, porque estamos na carne como tal. Este é a consequência, naturalmente. Porém, sabendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Com certeza. E por isso que nós temos que ser também uma graça. Uma graça para o próximo, um presente para o próximo, não um juiz. E não aquela pessoa ali que vai estar cobrando, exigindo. Podemos até fazer isso, mas depois de ter feito para nós mesmos. Primeiro, nós mesmos. Exigirmos de nós. Eu sou da verdade, eu quero a verdade. Eu estou a serviço da verdade. Ou estou a serviço de uma falsa verdade. Para cimentar, para justificar tudo que essa sociedade podre, injusta que está aí. Usando o nome de Jesus, explorando o nome de Jesus como um parasita no corpo de Jesus. Como um parasita. Um carrapato, um berne, uma imundícia. Não. Nós temos que nos alimentar do corpo e do sangue de Cristo. E só nos alimentamos quando nós nos alimentamos para servirmos de alimento. Senão é parasita. Parasita. Pessoa que trabalha para se enriquecer e não pensa em enriquecer os outros com a dignidade e com a liberdade que digo para as pessoas serem o que elas devem ser, expressar o seu ser, é uma pessoa que está parasitando no corpo de Cristo. É um parasita.
Ele não está se alimentando. Ele está sugando Cristo. Sugando Jesus. E sugando, naturalmente, suga os outros também. Suga os outros também. E na melhor das hipóteses, ele forma pessoas para, como disse o Mujica, para serem consumidores dessa falsa igreja que está aí. Serem consumidores da mentira. Eu vi isso. Então tinha o Pão dos Pobres, aquela igreja fundada por Guanella, não sei qual é o primeiro nome dele, se era João Guanella. Não sei, era Guanella o sobrenome desse padre, não sei, italiano, acho. Ele fundou o Pão dos Pobres, se espalhou para o mundo todo. E aí eles pegavam crianças órfãos, crianças paupérrimas, né? O lixo da burguesia, da sociedade capitalista, né? Pegavam esses pobres, levavam para lá e davam uma religião rigorosa. Meu Deus do céu, um moralismo terrível. E formavam eles em profissões, várias profissões da época. Depois saiu o quê? Disputando o mercado, trabalhando, né? Servindo aí, como diz, para serem bons consumidores. Bons consumidores dessa crença, divulgando essa crença. Eu era pobre, eu era isso, eu era aquilo, como foi dito aí. Agora hoje eu sou empresário, eu sou... Fazendo parte do sistema injusto, criminoso aí. Consolidando essa sociedade perversa. Eu percebi isso há muitos anos atrás. Lá nos anos 80 ainda eu percebi isso. Misericórdia, o que é feito dessas criaturas? Olhando aqueles homens que se formaram lá, aquelas mulheres que se formaram lá. Olhando o fruto que elas estavam dando. Reproduzindo o sistema criminoso, bandido e assassino. Discriminando. Coisa mais triste. Então não é esse o evangelho que Cristo veio ensinar e não é esse que nós temos que aprender e ensinar. Por isso ele trabalhou primeiramente o coração de cada um. O que eu digo a todos: vigiai e orai. Olha essas palavras. Vigiai. Quem tu está servindo e quem tu quer servir. Quem tu quer ser. Qual é o teu modelo que tu quer seguir. A maioria segue o modelo dos vencedores dessa terra, que são os grandes derrotados. São os grandes derrotados, porque estão servindo o diabo, e o diabo quem é? Derrotado. Mas para esse mundo é um vitorioso. Tem seguidores e adeptos assim, para tudo que é lado, de tudo que é forma. E aí colocaram o nome de Jesus a serviço deles. Escravizaram, como foi dito outro dia numa live, né? Que só não conseguiram escravizar as moscas ainda. Mas o mais escravizo, tudo colocar a serviço do diabo, do inferno e dos seus seguidores, seus filhos. Aí o triste é que eles querem colocar os que são da verdade, os filhos de Deus, também a serviço, ameaçando de morte. Ameaçando de tirarem tudo. Como foi nos primeiros cristãos, né? Eles perdiam suas herdades todas, tiravam tudo. Eles eram, então, despojados do que eles tinham e lançados na rua. Lançados nos corredores, como fizeram com os negros no Brasil e nas Américas todas. Agora vocês são livres, mas livres para quê? Para correr estrada, porque não tinham terra, não tinham meio de trabalho, não tinham nada, profissão não tinham nada. Muitos pediam para ficar lá. Não, por amor de Deus, deixa eu ficar teu escravo aqui. Pelo menos tenho comida. Como era o pessoal no Egito, né? Iam morrer de fome pelas estradas, brigar entre eles, se odiarem. Cheio de ódio, não tinha amor nenhum no coração. E nem batizavam os negros, porque eles entendiam que o negro nem alma tinha. Os primeiros cristãos, que hoje estudam aquela teologia ainda estudam aquela teologia, que tinham dúvida se o negro e o índio tinham alma. Eles acreditavam que o negro e o índio não tinham alma. Não. Por isso podiam escravizar, podiam matar, podiam fazer o que quisesse, porque isso aí. Bem assim. Aí tinha um padre, Bartolomeu de las Casas, um padre espanhol, que era um que defendia os índios ali na América Central, México, aquela região. Ele defendia os índios. E dizia que os índios tinham alma, sim. Mas era voto vencido, né? Era um que falava sozinho contra todos. Ninguém dava bola para ele, com certeza. Só incomodava. Era tipo aquele espinho, assim, né? Mas... Então, este é o entendimento dos homens. Como eles acham que homossexual, essas pessoas também não têm alma. E se tem, já são do diabo.
Eles pensam assim. Grande engano. Por isso, alguém já disse, com certeza, com muita propriedade, será grande a surpresa no dia do juízo. Muito grande. Muitos que se acham salvos e muitos que se acham condenados. Pessoas que se acham condenadas porque foram condenados pelos homens, pelos religiosos. Mas serão surpreendidos naquele dia. Serão recebidos na glória. Aqui nessa terra, eles foram recebidos pelo inferno. Foram. Como já foi dito, foi falado outro dia. O inferno dos pobres é o paraíso dos ricos nessa terra. Que coisa triste isso. Essa frase de Victor Hugo. O inferno dos pobres é o paraíso dos ricos. Isso, o rico que eu visse isso já era para largar tudo no mesmo dia. A partir de hoje, não vou ser mais o algoz do meu semelhante. Não vou ser mais. Essa é a única forma do rico se salvar. E esta é a forma de amar o rico. É dizer para ele, tu continuar assim, tu vai queimar no inferno. Ele não vai aceitar. Mas isso é amor. O ódio é dizer para ele, muito bem, grande vencedor, tu é o cara. Oh, que homem inteligente, começou lá embaixo. Começou lá embaixo. Sendo explorado, mas foi lutando, se esforçando, trabalhando noite e dia. Por isso eles colocam aquelas frases, não me inveje, trabalhe. O que você chama de sorte, eu chamo de trabalho. E assim vão, né? Com essas frases. Por isso está escrito no Salmo 73 ou 49, faço um pouco de confusão ali, que diz, todos lhe parabenizam, lhe aplaudem, elogiam, quando faz o bem para si mesmo. Que na verdade é o mal, né? Diga-se corretamente. Que na verdade está fazendo mal para si mesmo. Mas ele entende que está fazendo bem. Esse é um engano satânico. O engano do diabo nessa terra é esse. Que as pessoas pensam que construir mansões, ter carrões, aviões e dinheiro para comprar todo mundo, até a própria saúde, viver uns anos a mais, ele pensa que isso aí é um bem. Ele pensa que isso aí é felicidade, ele pensa que esse é vencedor. Ele pensa. Por isso está escrito, no Evangelho de Lucas, aquilo que é grandeza para os homens é abominação para Deus. Parem de abominar a Deus. Se convertam enquanto é tempo. Amém? Ouça o que diz o Espírito. Ouça o que diz o Espírito. Os que são da verdade, certamente, nesta manhã se alegraram. Mas os que são da mentira, não conseguem ouvir. Sem sentir ódio, raiva, nojo e tantas outras coisas mais. Com certeza. Mas fiquemos com aqueles que então se alegraram nesta manhã e que estão dispostos a renegarem tudo para ficarem com Cristo Jesus. E esses sim prestam o verdadeiro louvor, o verdadeiro culto a Deus. Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Esse que o Pai procura. João 4. Glória a Deus. Bendito seja, Senhor. Fiquemos com essas palavras e que o Espírito de Cristo Jesus os alcance, os renove, os transforme e tire essa pele de lobo e coloque uma pele de ovelha inteiramente nova, que só Ele pode dar. Coração novo, que tenha prazer em ouvir a verdade e futuramente serem anunciadores da verdade. Filhos da verdade, filhos da luz, sendo a própria luz, em unidade com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pai Santo, Deus eterno, todos pedem a cura física. Todos temem a morte física, a primeira morte. Mas que teu Espírito, ó Deus, nos trate e nos retrate, Deus bendito, para que tenhamos verdadeiramente o justo
o justo medo da segunda morte e não tenhamos medo da primeira. Mas isso só teu Espírito pode dar. E teus olhos estão perpassando por toda a terra. Meu Deus, que haja muitas conversões, que haja muitas transformações, Senhor. Muitas vidas, almas salvas que estavam perdidas e foram achadas, que estavam mortas e voltaram a viver. Tudo para a sua grande glória, para o teu sacrifício de amor, para a sua vida que o Senhor nos deu, para resgatar a nossa. Sim, meu Deus, do engano e da perdição eterna, Pai. Ó Deus, o Senhor é o mesmo, não mudou e não mudará. O Senhor é justo, fiel e verdadeiro. Obrigado, Deus bendito, por esta manhã, por esta oportunidade, por o dia consagrado ao Senhor e pelas vidas que se consagram ao Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor, a Ele, o domínio, o poder, a honra, a glória e a majestade para sempre. Fiquemos na paz, no amor de Cristo. Uma boa reflexão a todos e até então às 14h30, encontro marcado, já pré-estabelecido, digamos assim, desde a fundação do mundo pelo nosso Deus. Sejamos fiéis, estejamos aí, apostos então, às 14h30, para continuarmos refletindo, para nos tornarmos, então reforçarmos os que já são de Cristo Jesus, cada vez mais empenhado e amando de todo o coração a verdade.